Boa noite. Meu nome é Silvia Mazzoni e eu faço parte aqui da comunidade Caminhos da Torá. Nós somos um pequeno grupo, né, de judeus messiânicos nazarenos. Nós cremos em Yeshua, que ele era chamado Jesus de Nazaré, muitas pessoas conhecem assim ele, né? E nós então nos congregamos aqui e eu quero te dizer que você é muito bem-vindo de estar nessa sala de aula, né? Estamos aqui numa sala de aula virtual. Então, e nós vamos explorar algumas características da língua hebraica. Essa é a nossa primeira aula e eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. O hebraico, a nossa aula vai chamar-se Decodificando o Hebraico. O hebraico é uma língua que há 80 anos atrás ela não existia, né? Só depois da refundação do Estado de Israel que a língua começou a se oficializar e ser uma língua de um país, uma língua que voltou a viver. Da mesma forma, a fé dos nazarenos, ela ficou adormecida muitos anos. Então, o renascer dessa língua tem muito a ver com a história da fé dos nazarenos também. Então, por isso é tão interessante a gente estudar sobre ela. Vamos começar lendo um versículo da Bíblia que é o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Está escrito em Provérbios 25, 2. A gente tem que buscar ao Senhor de todo o nosso coração, certo? Então, isso significa, muitas vezes, esquadrinhar e entrar numa pesquisa, uma pesquisa mais profunda. Eu vou contar para vocês a história que, inclusive, eu achei o livro, minhas filhas e eu quando era adolescente, eu li esse livro, chama-se O Refúgio Secreto. E tem essa personagem que vocês podem ver aí na tela, nós vamos passar a tela para vocês. E essa senhora de vermelhinho aí, ela foi uma senhora muito interessante. Ela morava na Holanda na época da Segunda Guerra Mundial. Ela e a sua irmã e o seu pai ajudaram a salvar centenas de judeus na Holanda no período da Segunda Guerra Mundial. Uma das histórias citadas no livro aconteceu quando ela estava presa. Ela foi presa após terem sido descobertos vários cartões de alimentação que a resistência usava para adquirir comida para os judeus até que eles encontrassem um lugar para esses judeus fora do país. Eles salvaram muitos judeus dessa forma. A Gestapo, porém, não foi capaz de descobrir os 8 judeus que estavam morando e escondidos na própria casa da Core. Os judeus que estavam morando lá, eles conseguiram escapar 2 dias depois. Estavam no quarto secreto e conseguiram sair de lá. E Core foi presa, tanto ela quanto a mãe, quanto o pai, perdão, e a irmã. Enquanto ela estava presa, a irmã dela, que não tinha sido presa, escreve para ela uma carta. Ela precisava de saber que os protegidos dela haviam sido salvos, né? Ela precisava de ser informada que a missão dela, que ela se esforçou tanto, tinha dado certo, ela havia sido bem-sucedida. Então a Core, que era irmã dela, escreveu de uma forma muito peculiar no envelope, de forma apontando assim para o selo. E como a Core conhecia a irmã e sabia que seria muito esquisito ela escrever daquela forma e conhecia as brincadeiras delas de criança, ela viu que tinha um segredinho, ela percebeu, tem um código aqui nessa forma da minha irmã escrever. E ela foi cuidadosamente, tirou ali aquele selo e debaixo do selo estava uma mensagem em código dizendo que os 8 judeus que estavam escondidos haviam escapado.
Então ela fica muito alegre, muito, muito alegre. Por que eu trago essa história aqui? Para perguntar para vocês se vocês jamais pensaram se poderia haver na Bíblia também mensagens escondidas. E eu vou contar para vocês. Vejamos que curioso é isso. É algo muito interessante que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá. No livro de Gênesis, nas primeiras frases do livro, observamos que as letras que formam a palavra Torá, elas se encontram distribuídas no texto, no intervalo fixo de 49 em 49 letras. Então você vai e conta 49, 49, você vai achar uma letrinha que no final forma a palavra Torá. Vamos verificar isso aqui, vamos ver. Olhem, vejam esse texto. Aqui em marronzinho, né, aqui em mais escuro, tem uma primeira letrinha que está destacada das outras que estão mais clarinhas. E se você perceber, contar e marcar até ali chegar a outra, se você contar até chegar nessa letrinha fininha aqui, eu estou tendo dificuldade de marcar ela, que meu cursor ele é meio teimosinho, mas você já entendeu. Se você marcar esse texto e chegar até essa letrinha aqui, que eu não estou conseguindo, que tá fininha aqui, que é o Vav, e você contar depois dessa letrinha até aqui embaixo, ó. Aí você vai, se você contar todas essas letrinhas e for descobrindo o espaço entre uma e outra, dá 49 em 49 letrinhas. Você vai contando, contando, e aí você vai escolher, vai ver que está escondido atrás desse texto a palavra Torá. Aí você fala, ué, interessante, né? Existe aí já uma regra de probabilidade que não é qualquer texto que você pegar, né, que vai estar escrito uma palavra como essa. Não vai ser em qualquer texto. Peraí que eu estou tendo dificuldade aqui para mudar a página. Peraí. Agora, parece só uma coisa curiosa, mas a gente vai observar agora. Observa aí, vamos ver essa nova tela. Nós vamos ver que o mesmo fenômeno acontece. Aqui a gente encontra a mesma letrinha, ó, tá marcadinha aqui, ó, uma letrinha, né? Logo aqui embaixo, de novo, aparece a segunda letra, aqui, ó, essa aqui, você tá vendo que eu tô marcando? E ela tá marcadinha também. E de 49, ó, você vai contar daqui até a próxima vez que aparece a letra, vai ter 49 espaços. E aí você vê também essas letrinhas que estão destacadas, vão formar a palavra Torá também. E aí, essa coincidência já começa a ficar um pouco estranha, mas no próximo livro, ainda bem, não acontece, né? Como esse menino está aqui, ufa! Porque em Levítico você pula, parece que não vai... Era só uma coincidência mesmo. Bom, mas quando você chega no livro de Números, o que acontece? Novamente, você vai ver a palavra Torá escondidinha atrás dessas letras, só que nesse caso vai ser o seguinte, olha, tá vendo aqui, ó, vai começar de baixo para cima. A primeira letra vai estar aqui embaixo e você vai ter que contar daqui de baixo até chegar aqui, ó, peraí, o cursor não está meio desobediente. Você vai contar, vou tentar vir de cá para cá, ó. Você vai contar essas letras que estão aqui até chegar aqui embaixo, né? Que vocês já estão entendendo como é que é. E você vai ter a palavra Torá também no livro de Números. Espera aí. Isso está começando a ficar esquisito, né? Continuando essa lista de coincidências matemáticas, podemos observar que no último livro, dos 5 primeiros livros, no livro de Deuteronômio, acontece a mesma coisa, um fenômeno parecido. Só que não acontece na primeiríssima frase, ela vai do versículo 5 ao 8. Então, igualzinho em Números, acontece o mesmo fenômeno, só que de baixo para cima. Novamente temos aqui, ó, de novo.
tem uma letrinha e se você contar quantas que vem para lá, você vai encontrar 49 e o espaço entre elas, cada hora é 49, 49. Tem o Tav, tem o Vav, tem o Resh e tem o Rei aqui em cima, no final. Com um detalhe, olha aqui, que logo quando termina a última letra, contando de baixo para cima, aparece a palavra Torá mais de uma vez. Na hora que você termina o seu código, né? Aqui, ó, você pega essa letra, depois você vai nessa, né? Aqui, opa, só essa daqui. Depois você vai na de cima. Essas letras que você acabou de marcar, elas estão todas repetidas aqui. A última é essa. Se você verificar, são exatamente a palavra Torá que aparece aqui. Então, aí a coisa já ficou um pouco diferente, né? Porque vamos examinar agora esse quadro. Olha a cara de espanto do vovô aí, olha. Já tá todo mundo vendo esse vovô, né? O que acontece? Se você vê o livro, vamos ver agora nesse quadrinho azul aqui. Tem o livro de Gênesis e Êxodo de um lado, no meio tem o livro de Levítico e Números e Deuteronômio. Então, é como se apontando de Gênesis apontando para o meio, de Êxodo apontando para o meio, está escrita a palavra Torá. E em Números e Deuteronômio também, só que as letras estão invertidas, aparece a palavra Torá. E no meio, olha o que aparece no meio. Vamos verificar isso? Aqui tem o tetragrama, é o que a gente conhece como o nome sagrado de Deus, né? Que a gente procura usar de forma muito respeitosa. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Observem agora. Nós temos aqui ó, o Yud. Depois aqui conta num espaço de 7. Você conta 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é mais fácil porque é só 7, né? Os outros são 49, que é múltiplo de 7, né? Interessante isso. Então, aqui, ó. Depois você conta mais 7, tem essa outra letrinha. Conta mais 7, tem o Vav. Conta mais 7, tem o Rei. Então, aí você vê intervalo de 7 em 7 letras tem o nome de Deus. Então, é como se, voltando no slide anterior, né? A imagem anterior, a gente tem a Torá apontando para o nome sagrado de Deus. Tanto de um lado como do outro, os primeiros 2 livros e os 2 últimos livros apontando para o nome de Deus. Então, essa é uma pequena curiosidade, né? Que eu sugiro que não é só uma curiosidade, que é uma marca, é algo impressionante e que nos sugere que realmente esse livro, né, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que estão escritos em hebraico, são livros realmente muito especiais, que nos dá mais reverência e mais vontade, curiosidade de entender melhor esse livro. Agora nós vamos falar sobre o hebraico antigo, como é que eram as letrinhas que eram feitas muito tempo atrás, né? Talvez lá no tempo de Moisés e tal. Não são muito tão claros, não são tantos os achados arqueológicos, mas são o suficiente para documentar. Vamos ver essa gravura aqui. Você está vendo nessa parte preta, não sei se você está conseguindo perceber, que existe uma figura. Observa bem cuidadosamente, você vai ver tipo uma bolinha e um chifre grande em cima. É uma cabeça de boi. E do lado tem uma outra cobrinha, parece uma cobrinha assim. Isso aí é a letra Lamed. E a cabeça do boi seria a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra que nós vamos estudar hoje. Então, estou destacando elas e eu vou explicar o que é. Essa inscrição de 4.000 anos atrás foi encontrada em Israel e é composta por 2 letras escritas na antiga escrita pictográfica hebraica, quer dizer, a escrita como se fosse um desenho, né? No topo da inscrição temos o Aleph, é o nome dessa letra.
que é a imagem da cabeça de um boi representando a força. Abaixo dela está a letra Lamed, que é a imagem de um bastão de um pastor e representa a autoridade. Quando esses pictogramas são combinados, a palavra que forma é a palavra El. O que significa elo? Significa o forte de autoridade, ou seja, o próprio Deus. A Bíblia hebraica foi originalmente escrita nesta linguagem pictográfica. Na verdade, aqui está escrito numa pedra, né, gente? No início as pessoas não estavam escrevendo num papelzinho como a gente tem, né? Tinha os documentos, algumas vezes em marquinhas, em pedaços de couro, escreviam em partimentos, né, que eles chamam. Então, e algumas desses pedaços, quando eram feitos na pedra, estão preservados até hoje. E era assim que era a linguagem. Então, por isso, por meio do estudo do antigo alfabeto hebraico e por meio do estudo da língua e da cultura da época na qual os textos foram escritos, que podemos entender melhor os textos bíblicos. Além disso, a língua hebraica é multidimensional. Nós acreditamos que quando Deus falou, Ele trouxe o mundo à existência. Nós não podemos provar isso, porque nenhum de nós estávamos lá quando Deus trouxe o mundo à existência. Mas isso é um preceito, uma ideia que eu acho difícil de contestar também, certo? Que Deus tenha falado e tenha criado o universo usando a língua hebraica. Mas nós sabemos com certeza que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, né? E que ele é o Aleph e o Tav. Quando a gente já está falando assim, vocês já estão lembrando do versículo da Bíblia, né? Quem falou isso é Jesus em Apocalipse, né? E também em Efésios, falando sem ele nada do que foi feito se fez. E voltando à linguagem da Bíblia, né? E o hebraico, vamos pensar, nas nossas Bíblias está escrito assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. E fala assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Para quem conhece um pouquinho de hebraico, né? Só a forma de iniciar essas frases, e disse Deus, colocando um i no início, isso já mostra de cara que a língua por trás dessa frase é o hebraico. O hebraico é cheio de o, v. É assim. Diferentemente do português, no hebraico iniciam-se frases com e é considerado bastante educado. Isso é uma forma educada de falar. No português não seria, né? Agora vamos continuar aqui, que é o seguinte. Tem um slide que pulou, que é o seguinte. Esse menino está parando, porque é o seguinte, nós estamos falando da linguagem, né? Aqui em cima nós estamos falando sobre a linguagem do Velho Testamento, lá no inicinho, né? E criou. Mas acontece que quando você vai para o Novo Testamento, né? Tem uma história muito interessante que muitas pessoas não se lembram tanto, mas está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, em que Paulo está sendo perseguido e junta-se um grupo de homens, inclusive juram, que falam, nós não vamos comer até a gente conseguir matar esse cara. Eles querem realmente perseguir Paulo. Acontece que o sobrinho de Paulo, ele fica sabendo da conspirata e ele avisa a Paulo. Só que, se você vai ler esse texto lá no português, na sua Bíblia, vai estar assim, o filho da irmã de Paulo. Aqui, ó, tá aqui, ó.
Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia, está em Atos, capítulo 23, versículo 16, e fala assim: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Bom, se você ler assim rapidamente, peraí, vamos aqui para o menino fazendo pergunta. Espera um pouco, né? Filho da irmã de Paulo, é isso que está escrito. Devia estar escrito sobrinho, né? Não. Aliás, tem Bíblias mais modernas, né, que já melhoraram a tradução. Só que as Bíblias menos modernas, menos melhoradas, o que acontece? Quando você lê um texto desse, você vê também que isso é hebraico. Porque no hebraico você fala filho da irmã de Paulo, filho do irmão de Paulo, né? Ou filha da irmã de Paulo, ou filha do irmão de Paulo. Então, quando você vai falar um sobrinho, você já fala se é sobrinho de um lado ou do outro. Em português, então você tem que explicar sobrinho do par de mãe ou de par de pai. No hebraico já nem precisa disso, uma linguagem bem prática, ele já explica tudo bem explicadinho. Agora, quando você lê, eu tinha uma amiga que chegou para mim uma vez e falou assim: eu tentei ler a Bíblia, tem um péssimo português. Aí eu virei para ela e falei assim: quando o português está ruim na sua Bíblia, é o melhor jeito de você descobrir o hebraico que está por trás da língua, né? Isso é uma forma hebraica de se pensar, de se comunicar. Então, por mais que os tradutores tenham mexido, né, no texto, muitas vezes escapa alguma coisa. Mas se você não ler com atenção, você nunca vai ver o hebraico que está debaixo do português ali, gritando para você. Tá? Agora, como que a gente vai agir? Uma vez que a gente tem tantas interferências, né? A Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás, a cultura era diferente, as coisas eram diferentes, e os tradutores, querendo nos ajudar, ainda escondem a língua para a gente, e muitas vezes interferem. Nós vamos aprender isso nesse curso. Então, como que a gente vai fazer, né? Olha, na verdade, nós temos que tentar retirar cuidadosamente, como a Corrie ten Boom foi lá naquele selinho e ela cuidadosamente tirou o selinho na carta da irmã, né? Tentando não rasgar para ela não perder a mensagem. É assim que a gente vai ter que fazer. Nós vamos tentar retirar cuidadosamente as várias camadas de cultura ocidental que encobrem o caminho eterno. Por isso que a nossa congregação chama do caminho. Nós estamos, como Jeremias diz, né? Jeremias fala, ponde-se à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, né? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então, a gente está aqui, esse versículo eu li aqui na Bíblia também, e eu escrevi ele aqui embaixo em hebraico também. Nós temos que buscar esse bom caminho, tá? Então, vamos começar aprendendo o hebraico, né? Vamos começar pelo início. Essa letra que vocês estão vendo aí na tela agora, que está grandona, né? É a letra Aleph. Está bem comprida, bem grande assim. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Agora, vamos passar aqui para uma outra imagem, que é esse mesmo Aleph, escrito na linguagem pictográfica, né? Muito, muito tempo atrás, com os desenhos. Aí você está vendo uma cabeça de boi, né? A cabeça de boi, a palavra Aleph está ali. E depois, gente, se você pensar bem, é um A tombadinho, né? O A estava andando e escorregou, puf, e caiu. É como se fosse a letra A, tá vendo? Mas é também a cabeça de boi de forma esquemática, né? Um esquema dessa cabeça de boi que estava lá é uma evolução disso.
e até chegar nesse outro tipo de escrita. Esse outro tipo de escrita, na verdade, que é o chamado de hebraico Ashuri, ele veio da Assíria, né? E ele, na verdade, na época de Neemias, é que ele começou, os rolos da Torá começaram a ser escritos com esta letra que vocês estão vendo aí, a letra menor, que é a mais moderna. E ela é a letra que até hoje se usa em Israel, é o hebraico moderno, tá? Então, apesar de ser moderno, ele já existe há muito tempo, né? E vamos continuar conversando sobre essa letra, que é a primeira letra do alfabeto. Uma das características, peraí, vou voltar aqui que eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Olha que loucura, olha como é que é uma cultura completamente diferente. Sabe qual o som da letra Aleph? Não tem som, é isso, não tem som. Então, a primeira letra não tem som. Parece estranho, né? Para que ela serve? Olha, vamos lá. Vamos começar vendo algumas palavras que iniciam com a letra Aleph. Tá vendo? Tem umas bolinhas aqui, a letra Aleph tá aqui, ó. Eu vou mostrar ela para você, tá vendo? Aqui, na parte de baixo da letrinha, tem umas bolinhas, tá vendo? Aqui, ó, tem bolinhas aqui. Aqui já tem um tracinho. São essas bolinhas ou tracinhos que formam o som. O som fica escondidinho debaixo da letra, tá? Então, aqui, no caso dessa primeira palavra que está aqui, ó, né? É a palavra Elohim. E Elohim, o que significa Elohim? É Deus, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que essa palavra Elohim, que significa, que está escrito na sua Bíblia em português, Deus, ela está na formação plural. É como se tivesse escrito assim, ó, no princípio criou deuses os céus e a terra. Já mudou um pouquinho, né? Deuses, é uma forma plural do nome de Deus, tá? Agora, embaixo tem uma palavra que muito interessante. Essa daqui, ó. Essa palavra aqui é a palavra errad. Errad, já está vendo que o som, em vez de ser o som de é também, né? Errad. E o errado significa o quê? Significa uma coisa só. Errado. E tem gematria, que é a mesma coisa de valor numérico. Cada letra que forma essa palavra errad, ou qualquer palavra, ela tem cada letra tem um valor numérico, cada uma. E se você somar o valor numérico de Aleph, que é 1, com o do Ret e o Dalet aqui, o que você vai estar? Você vai estar tendo o número 13. A gematria dessa palavra é 13. Agora tem uma outra palavra muito, muito linda que está escrito também, que começa com Aleph também, que é a palavra amor, ou ahavá. Aqui, ó, tá aqui essa palavra aqui, a palavra ahavá. E essa palavra ahavá, ela também tem a gematria 13. Puxa vida, Deus, a gente sabe que Ele é um, né? Ainda que até exista a formação, Ele é um, e Deus também é amor. Então, essas duas palavras, a palavra errad e a palavra ahavá, elas estão ligadas, porque elas têm o mesmo valor numérico, ok? Então, essa é uma outra forma das palavras se conectarem no texto. Isso parece uma coisa boba, mas isso faz parte da interpretação bíblica. E a gente pode ver segredinhos, nós não falamos sobre segredos, então podem haver segredinhos que ligam duas palavras, né? Eu vou parar só para te dar um exemplo. A palavra nahash, que significa serpente, e a palavra Machia, né, ou ungido, elas têm o mesmo valor numérico. Então, quer dizer, serpente, uau, parece uma coisa assim tão do mal, né? E Messias, né? O Machia, Messias, é uma coisa tão bacana.
Pois é, mas se você parar para pensar, o que Jesus falou? Ele falou assim, assim como Moisés levantou a serpente, assim o Filho do Homem vai ser elevado. Então, Jesus usou de um processo de gematria ali. Ele pegou duas palavras com o mesmo valor numérico e com uma simbologia, porque ali a serpente, né, ela estava simbolizando o pecado, né? E de uma certa forma, como é que muitas pessoas viram Yeshua quando ele estava na cruz, né? Jesus quando ele estava na cruz? Eles viram como se ele fosse realmente um criminoso, como se ele fosse uma serpente. Então, quando você começa a pensar nas palavras em hebraico, que elas têm um valor numérico, que elas têm uma simbologia e você vê Jesus usando desse recurso para transmitir ideias aos discípulos, você já começa a perceber, as coisas realmente fazem sentido, né? As palavras que Jesus falou ficam reforçadas pelo esse conhecimento que você está tendo agora do valor numérico, tá? Mas continuando essa história do número 13 de valor numérico, né? É engraçado a gente perceber que também dentro do judaísmo se entende que existem 13 atributos de Deus. Deus tem 13 atributos diferentes. Tá? Então, mais uma coincidência, né? Bom, agora, continuando a nossa pesquisa sobre o Aleph, né, que é a primeira letra. Tá vendo? Aqui, ó. Olha como é que você escreve a palavra Aleph, que é o nome da letra. Olha aqui, como que você escreve? Você escreve com 3 letrinhas. O próprio Aleph, que está aqui é a primeira, na direita, e depois o Lamed, que a gente já aprendeu lá atrás, que é essa cobrinha aqui, né? Se eu tivesse só o Aleph e o Lamed, eu já tinha a palavra El. A gente já aprendeu isso aqui. A palavra Deus já estava aqui. Mas é a palavra Aleph que a gente está procurando, né? Então tá, Aleph é a primeira letra. E é o nome desta letra. É o nome dessa letra aqui, certo? Essa letra aqui chama Aleph, ok? Ok. Agora nós vamos lembrar de uma coisa que Jesus falou. Ele falou assim, eu sou o alfa e o ômega. Só que ele falava hebraico, então ele falou assim, Ani ha'alef ve'hatav. Ele é o alfa e o ômega, né? Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele colocou, ele usa isso, né? De novo, em Apocalipse 22, 13, ele fala assim, de novo, repete a mesma coisa. Ani ha'alef ve'hatav. Olha aqui, a mesma frase. Eu sou o alfa e o ômega. Só que ele não falava grego. Jesus não falava grego, né? Senão, quando ele fosse levantar, né, em Lucas capítulo 4, quando fala que ele vai se levantar para ler a Torá, já pensou? Ele não saberia ler a Torá dentro de uma sinagoga? Né? Então, é complicado. Claro que ele, como bom judeu, ele era poliglota, né? Como até hoje os judeus normalmente o são. Então, a palavra Aleph, né, Jesus usa para definir a ele mesmo. Interessante, né? Ele usa isso. Agora, vamos ver qual que é a gematria, já que a gente está falando da gematria, né? Qual que é a soma dos valores das letras que formam a palavra Aleph, que é o nome da letra, né? Se você vai ver é o seguinte, olha, o Aleph tem um valor igual a 1. O Lamed tem valor igual a 30. E o Pei tem valor 80. Tá? O nome da letra é Pei, apesar de que forma um sonzinho de F lá no final. Depois você vai ver isso, nós vamos aprender. Tá? Então, o que acontece? Somados esses valores, né, 1 mais 30 mais 80, temos o valor 111. Agora, você pode pensar no 111 também como assim, né? 111 é 1, 1 e 1. Como se estivesse reafirmando que Deus é 1.
né? E nós não cremos em 3 deuses, né? Nós cremos num Deus só. E aqui nós temos ao lado aqui uma gravura, né? Mostrando, né? Aqui nós temos H2O aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nós temos H2O. E depois aqui onde tem esse rapaz aqui, parece que uma pessoa, né? Os pés de uma pessoa, nós temos o H2O, só que em forma de vapor. Não é legal? E aqui, por fim, a gente tem o H2O líquido. Quer dizer, nas 3 figuras nós temos representados o quê? H2O. Só que elas estão em dimensões diferentes, né? Então nós cremos que o nosso Deus, que é um só, ele existe em mais de uma dimensão. Ele existe fora do tempo, espaço e matéria. Né? Antes de ter sido criado o tempo, antes de ter sido criada a matéria, ele já era. Ele é antes de tudo, né? E nele tudo subsiste. Então, nós não temos que nos preocupar. E ele é um só, é um só. É um pensamento, é uma vontade, é uma pessoa só. Mas é uma pessoa que tem mais de uma dimensão. Agora nós vamos conversar sobre o seguinte. Vamos ver nesse próximo slide aqui, que a gente também pode pensar na letra Aleph, né? Aqui a letra Aleph está aqui. Ok. Ela é formada pela composição, olha, observa ela. Ela é formada por um pauzinho aqui no meio, aqui ó, um Vav, chama Vav. E tem 2, é como se fosse um Vav e 2 Yud. Esses Yud aqui é aquela letrinha pequenininha. Você está vendo aqui, ó, os Yud aqui, ó. Vou marcar para você. Aqui, ó, tá? E um Vav. E o Vav, né, interessante que o valor numérico do Vav é o valor numérico 6. Inclusive, para você ver um texto assim da Bíblia mesmo, né, da Torá, em vez de você ter capítulo 6, você tem capítulo Vav. Todo mundo já sabe que o Vav significa 6, como se fossem numerais romanos, tá? Tem os numerais que são representados por essas letras também na Bíblia em hebraico, tá? Então, o Vav, ele tem um valor numérico igual a 6. Engraçado, né? Porque ele representa o homem. Porque o homem foi criado no 6º dia, né? E a gente pode pensar que ele pode estar aí também representando o Filho de Deus, que é o próprio Deus, tá? O Filho de Deus é o próprio Deus, é a existência de Deus dentro do tempo, espaço e matéria. As 2 letras Yud, que significam uma mão, né? Igual o Aleph é uma cabeça de boi, né? O Yud é uma mão. E tem uma mãozinha para cima, né, que, vamos dizer assim, indo para a dimensão celestial, e tem uma mãozinha para baixo, porque o homem, ele vive no planeta Terra, ele tem uma dimensão terrena também. Então, tá aqui. Então, vamos pensar. E é interessante a gente pensar também que o Filho de Deus é o encontro da perspectiva celestial, essa mãozinha que vem do alto, e a perspectiva terrestre, a mão que vem da terra. E ele conecta as 2 realidades. Outra coisa que a gente pode perguntar é o seguinte, que na Bíblia, né, tem, lá no Velho Testamento, tem uma definição para quem é o Filho de Deus. Deuteronômio fala assim que em Êxodo, perdão, fala que Deus falando assim, Israel é meu filho, meu único filho. Meu primogênito, ele fala assim, Israel é meu filho, meu primogênito. E a gente lembra de Jesus também, quando ele conversa com Paulo, quando ele aparece para Paulo na estrada de Damasco, e que ele fala assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Então você pode ver que o Senhor, ele se identifica, né, com a obra dele, com aqueles que ele escolhe,
né? Então, aqueles que creem em Yeshua são como se fosse ele. Ele falou, você está me perseguindo, né? E quando você fala que Israel é o filho de Deus, também Deus, né? Ele chamar um povo de filho é porque ele está se identificando com esse povo. E isso é muito, muito lindo. Vamos analisar outro aspecto, que é o seguinte. O formato da letra Aleph, ela simboliza o infinito, simboliza a natureza eterna de Deus. O Aleph é composto de 3 partes. A parte de cima, o Yud, a parte de baixo, o outro Yud, no meio temos o Vav, no sentido diagonal. Cada Yud tem um valor numérico igual a 10 e o Vav tem um valor numérico igual a 6. Somando esses valores, temos 26, que é o valor numérico das 4 letras que formam o nome divino. Todo mundo, imagino que vocês devem conhecer, né? Isso está escrito por esse autor aqui, vou deixar para vocês saberem que eu não estou... E o livro dele, Wisdom in the Hebrew Alphabet, está aqui. O senhor R. Michael Monk, ele falou essas palavras. Então, não sou só eu que penso assim. Esse outro líder messiânico também defende essa ideia. E aqui, o nome sagrado de Deus, ele está aqui, ele tem o mesmo valor numérico. A gente somar o valor de cada uma dessas letrinhas, também vai dar 26. E a letra Aleph, se você somar as partes que compõem o Aleph, né? O Vav, o Yud, o Yud, você vai ter também uma correspondência do número 26. Então, o Aleph realmente, ele representa o eterno, né? O nosso Senhor que nos criou. Então, tá ali. Outra coisa interessante no mundo da ciência é a gente observar que existe uma descoberta que foi feita que liga o número 26, né, que a gente já viu que é o número do nome de Deus, e o número do Aleph também, liga o número 26 com o planeta Terra. Olha que coisa. Como é que Deus coloca a assinatura dele, né? Como se fosse uma assinatura do Criador identificando a sua obra. Aqui, ó, pum, isso aqui foi eu que fiz. Vejamos, a Terra produz um pequeno estrondo sísmico a cada 26 segundos. No início dos anos 60, um geólogo chamado Jack Oliver documentou pela primeira vez esse pulso. Ele documentou isso, também conhecido como microsismos, de acordo com a revista científica Discover. A Terra está pulsando a cada 26 segundos. Esse fenômeno é um enigma, envolto em um movimento misterioso, periodicamente previsível. Talvez para muitas pessoas ele seja um enigma, mas eu acho que a gente já está começando a ter uma dica do que isso é, né? Seria esse pulsar de 26 a 26 segundos, seria essa mais uma forma de Deus se comunicar com o nosso planeta? Então, essa é a pergunta que vai ficar, né, nessa aula. Será que esse livro, a Bíblia, né, será que as letras do alfabeto, será que elas não estão todas combinadas de uma forma como se estivessem todas testificando do autor dessa obra? Essa é a pergunta que a gente vai também, né? Porque aqui não é só uma aula de hebraico, aqui é uma aula de pensar sobre Deus. E essa pergunta então vai ficar com cada um. E eu vou terminar a aula agora, como é uma aula de hebraico, com mais uma lista aqui de palavras. Nós vamos aprender mais algumas palavras que eu selecionei, que são muito interessantes, que começam com Aleph, né? Eu vou marcar o Aleph aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, o Aleph está aqui, vocês já estão vendo? Ó, tem o Lamed, vocês já estão aprendendo até o Lamed. Opa, meu Deus, eu mudei aqui a ordem das letras, eu não sei desmudar isso, depois eu vou mudar, tá? Eu fiz errado aqui. Mas aqui, ó. Aqui chama-se a palavra Elef. Lembra? Aleph é 1. Agora, Elef é 1000, né? E nos faz lembrar um versículo que diz que para Deus um dia é como 1000 anos, né? Então, 1000 anos é como um dia.
Então, aqui, as duas palavras estão ligadas, tá? Outra palavra que é muito interessante da gente aprender é a palavra Adam, ou Adão. Quando a gente lê a nossa Bíblia em português, a gente imagina assim que Adão é o nome do primeiro homem a ser criado. Tudo bem, é o nome, mas é também a palavra Adam significa humano, terráqueo, que veio da terra, porque o Adão veio da Adamá. Olha que legal, né? Em português, Adão e terra não tem uma conexão, mas em hebraico, Adam e Adamá, palavra parecida, tá bom? Agora aqui outra palavra que o Aleph vai estar aqui, ó, mas ele vai começar com um som diferente. Opa, o Aleph está aqui, ó. Aqui, ó. Só que ao invés dele começar com A ou com E, como a gente já viu, né, Aleph e tal, ele vai começar com o som I. Essa bolinha que está debaixo dele vai nos convidar a chamar ele de I. E tem o Yud aqui do lado, que também tem um som de I. Então é Ish. Só que esse Ish significa, então, homem. Ah, e como que é mulher? Mulher é Isha. Ok? O Azinho é ok, tem o Ish, as mesmas letras que estão aqui, ó. Olha aqui, mesmas letras que estão aqui embaixo também, ó. Estão aqui. Peraí. Elas estão... Não, eu quero vir só daqui até aqui. Ó, repetiu, tá vendo? Que tá lá em cima igualzinho que tá aqui. Só que embaixo dessa última letra, que tem um tracinho com uma bolinha, nesse tracinho com a bolinha tá fazendo o som de A. Então, em vez de Ish, virou Ishá. E essa letra daqui, aqui ó, essa última aqui, ó, ela só tá aqui para fechar a palavra. Ela é um fechamento de palavra. Tum. Também não vai ter som nenhum, tá? E agora, para a gente terminar, tem uma palavra muito famosa, que é Av, tá? Aqui, ó, tá aqui, que significa pai, né? Então, você tem que pensar, o pai tem um Aleph também, né? O pai tem um Aleph, tem a marca de Deus. A mulher tem a marca de Deus, o homem, né? A terra, Adamá. Agora, vamos ver. Agora, a mãe, ó, deixei a mãe por último aqui, ó. A mãe tá, é Ima. De novo, ao invés do Aleph ter um som de A ou de E, ele tem um som de I. Tem uma bolinha aqui, tá vendo a bolinha? Então, Ima. Então, a gente... E tem 2 Alephs. Olha que legal. Então, as mamães precisam muito da ajuda de Deus, né? Porque precisa de muita coisa de Deus para a gente dar conta, para sermos boas mães, né? Amamentarmos, cuidarmos. Então, Deus, acho que essas palavras são palavras importantes e que usam o Aleph, né? Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero convidar vocês, né? Eu vou colocar o último slide, que é o... Peraí. Que é o obrigada. Obrigada por vocês terem participado dessa aula. Obrigado por estarem conosco aqui. E vamos lá, que semana que vem tem mais. A gente vai aprender mais coisas, tá? Obrigada. Até logo.